Rolou uma baita treta com o jornalista do UOL, Júlio Gomes, e o jogador do Fluminense, Kennedy. O jornalista fez uma acusação gravíssima envolvendo até a polícia. Vamos explicar tudo nos detalhes. A relação de John Kennedy... Quando ele comemora gol fazendo alusão a um traficante. Se ainda não é inscrito, já sabe. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe aquele like. Hoje, vamos falar sobre uma treta explosiva envolvendo o jogador Kennedy, jornalistas do UOL e até o Fernando Diniz. Fica ligado que a coisa ficou séria. Os torcedores tricolores ficaram irritados com as declarações do jornalista. O jornalista fez fortes críticas ao Fluminense e ainda fez uma grave acusação ao jogador John Kennedy. Tem uma coisa que a gente pode julgar, né? Quando ele comemora gol fazendo alusão a um traficante carioca. Então, a isso a gente pode falar. Então, realmente o John Kennedy, ele é tratado como um milagre dentro do Fluminense. Olha, chamar o Fluminense de antissistema, um clube que há 10 anos estava no tapetão, se mantendo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, para silêncio da grande mídia, silêncio, a história nunca contada. Ontem mesmo, o jogo na TV Globo, quem é que falou do lance do pênalti que eu falei aqui do Al-Ahly com 3, 4 minutos de jogo? Foi uma transmissão, faz tempo que eu não vejo uma transmissão tão pacheca, hein? É normal que defenda-se ou proteja-se de alguma maneira o time brasileiro. Já participei de 1 milhão de transmissões, seja na Comembol TV, mais recentemente na Paramount, em que o time brasileiro está em campo contra um time estrangeiro. Então, é normal, você acaba, de alguma forma, torcendo pelo time brasileiro ou fazendo a transmissão, entendendo que tem mais gente daquele time assistindo do que torcendo contra, te assistindo. É difícil equilibrar isso na balança e tal, mas a transmissão de ontem foi bastante pacheca. Não gosto de criticar colegas e tal, mas foi bastante, assim, foi um pouquinho acima do nível que a gente está acostumado. Então, assim, com a quantidade de tricolores que tem na mídia tradicional, falar que o Fluminense é antissistema... Diante da repercussão negativa, Júlio Gomes gravou um vídeo pedindo desculpas ao jogador Kennedy, ao Fluminense e aos torcedores. Fala pessoal, esse aqui é um vídeo para pedir desculpas. Pedir desculpas ao John Kennedy, pedir desculpas ao Fluminense, pedir desculpas ao jornalismo. E explico por quê. Porque hoje, nesta terça, no programa UOL News Sport, eu acabei dizendo que o John Kennedy, ao comemorar os seus gols, imitando um urso, né, fazia uma referência a um traficante do Rio de Janeiro. Essa é uma especulação que chegou até os meus ouvidos, isso não é uma informação, eu não apurei, eu não fui atrás, eu não fiz bom jornalismo sobre essa especulação que chegou até os meus ouvidos. Portanto, é apenas um boato, é fake news, essa que é a verdade. E eu peço desculpas, eu não poderia, com toda a minha trajetória, toda a trajetória que eu tenho, o jornalismo que eu prezo, o jornalismo bem feito, não admite esse tipo de erro como o que eu cometi hoje. Portanto, peço desculpas ao John Kennedy, repito, peço desculpas a quem gosta dele, ao Fluminense, aos torcedores do Fluminense que ficaram muito bravos e com razão, e claro, ao jornalismo e a quem preza pelo bom jornalismo. Foi um erro grave, e eu estou aqui pedindo desculpas. Fernando Diniz, o técnico responsável por dar oportunidade a Kennedy, já havia falado sobre o jogador no dia anterior à polêmica. A relação de John Kennedy, ele é um jogador certamente com muito potencial de ser um jogador brilhante. Falo brilhante mesmo. Ser um cara que pode jogar na seleção brasileira, de decidir Libertadores, decidir Copa do Mundo. O potencial ele tem, a gente não sabe se isso vai acontecer. Tem uma estrada muito longa para ele percorrer, mas o potencial ele tem, é muito grande. E é um cara que tem o carisma do gol, um cara bem predestinado a fazer gol. Além dele saber fazer gol, tem uma atração entre ele e o gol. Então ele e dá para perceber quando ele entra que ele tá num momento especial que percebe-se em poucos toques a diferença. Porque o John Kennedy é um jogador que ele nunca teve treinado. Porque ele vinha, jogava, sumia, dava problema, aquele negócio. Agora ele virou um cara muito mais profissional, então ele tá mais treinado. Então ele tá mais treinado, ele tá muito treinado. Ele é um cara que pode, de fato, decidir jogo. Ele não tem a obrigatoriedade de decidir jogo.
mas ele decide jogos, ele fez um gol, podia ter feito outros, deu uma bola pro Cano fazer outro gol. Ele é um jogador de fato muito especial, espero, e a gente trabalha muito para que ele consiga crescer humanamente cada vez mais para dar conta do potencial gigante que ele tem. E aí, galera? O que vocês acharam dessa treta toda? Quem está certo nessa história? Deixe sua opinião nos comentários. E se ainda não é inscrito, já sabe, se inscreva, ative o sininho e deixe o like.